Senhores, a maioria das igrejas tentam ganhar discípulos, mas poucas delas conseguem fazer isso de forma eficaz. Sim. Devemos servi-los. Sim. O mundo não precisa de mais crentes mornos. É isso aí. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é nada mais, nada menos que a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que a gente não pode ver. Jesus é o Filho que eu e você nunca conseguimos ser. Jesus é o pão da vida assado no fogo da misericórdia de Deus. Jesus, ele é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus é a porta de entrada para o paraíso de Deus no mundo que é fechado pelo pecado. Eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas é impossível fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. Porque Deus é sempre mistério, sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele. Deus escapa, Deus é indomesticável, Deus é indefinível, Deus está naquele silêncio diante do absurdo, porque talvez Deus seja o absurdo. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse na grande comissão: ide, pois, e fazei discípulos. Precisamos de crentes que sigam Jesus de coração. É isso que o mundo precisa ver. Nós temos que buscar estas pessoas, porque quem mais investir na próxima geração irá conquistá-la. Esta cultura persegue agressivamente os seus corações e as suas mentes, com uma visão de moral, propósito e verdade, sempre sendo redefinida. Sim. Mas Deus nos deu a verdade, sua palavra, a âncora na qual nos apoiamos. Sim. Então, assim como eu orei pelo Isaías, eu oro por vocês, para que não sejam 1 em 1 milhão, mas 1 de 1 milhão. Vamos até onde eles estão. Sim. Nas escolas, nas quadras, nos shoppings, onde eles estiverem, nós temos que estar lá e encontrá-los. Vamos fazer o que Jesus fez. Vamos amá-los com a verdade. Sim. Vamos levá-los a Jesus. Sim. Deus tem uma obra na sua vida. Não importa se você está passando por um problema físico, sentimental, financeiro ou psicológico. Deus quer te tocar hoje. Não importa o que você esteja passando, se você precisa de um milagre, em primeiro lugar, entenda que o nosso Deus é o Deus do impossível. As coisas que são fáceis, Ele deixa para mim e Ele deixa para você resolver. Agora, aquilo que é impossível, aquilo que é difícil, aquilo que ninguém acredita que pode acontecer, esse trabalho é de Deus, porque é isso que vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você saiba disso, que às vezes Jesus está fazendo obras
incríveis à nossa volta, mas os nossos olhos não estão vendo. Porém, os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está fazendo perto de nós. A gente é movido por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos movidos, a nossa fé ela é exercitada e ela é expandida quando os nossos olhos veem Jesus fazendo alguma coisa. A pergunta é: e quando os nossos olhos não veem, o que a gente faz? E quando os nossos olhos não enxergam o favor, o que é que a gente faz? E quando os nossos olhos não contemplam, o que é que a gente faz? E quando a gente não sente a presença dele, o que é que a gente faz? E quando os nossos ouvidos não ouvem a voz dele, o que é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente desiste de tudo. Se existe algo que eu posso dizer sobre esse mistério, sobre esse silêncio, se há algum conteúdo nesse vazio, é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo amor. O endereço de Deus na terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Portanto, não é uma doutrina, não é um dogma, nem menor ou restrito a uma experiência religiosa. Se existe alguma voz nesse silêncio, é quando o amor encarnado, materializado, se faz no mundo. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. E se você analisar na sua vida, você vai ver que Deus já tem operado milagres, mesmo que você não perceba. O Senhor cuida de você 24 horas por dia, e Ele não se esquece de nenhum detalhe. Então, enquanto você não esperar no Senhor, enquanto você não tirar essa ansiedade e parar de querer adivinhar como Deus irá agir, você não verá a mão dele trabalhando na sua vida. Você precisa gastar tempo louvando ao Senhor, alimentando a sua fé e principalmente sem reclamar, sem duvidar, porque assim o poder de Deus vai trabalhar em seu favor. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho. Eu quero que você grave essa palavra: único. Não tem outro. Jesus é suficiente. É dolorido falar isso,
Mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso. Você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. Eu creio que a melhor coisa para você pedir para Deus é exatamente o que Ele quer te dar, né? Assim, quando não há um clinch de intenções. Pedir a Deus a habilidade de percebê-lo em todas as coisas, eu creio que é o que a gente precisa num tempo como esse, sabe? De perceber a bondade dele. Porque as pessoas às vezes só percebem a bondade de Deus quando ganham algo, mas fica às vezes difícil enxergar a bondade de Deus quando as coisas não parecem tão bem assim. Imagina que você é um foguete muito grande apontado para o céu, mas sem combustível. E você só sonha com aquele lugar e de repente você não vê forma alguma de sair, mesmo porque a lei da gravidade opera sobre você. De repente aparece Jesus e diz: vem. Esse vem significa: tem combustível agora no seu foguete. O meu sim é ligar o motor e faz esse foguete subir. Ou seja, eu preciso usar toda a força do mundo para me livrar da lei da gravidade, daquilo que me prende aonde eu estava. Eu preciso usar toda a força para correr. Ou seja, a impressão, ninguém nasce para Cristo maduro, ninguém nasce para Cristo teólogo, mestre, profeta. A gente nasce sem saber quem Ele é direito. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar, se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento onde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, sabe, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Quem é Jesus? O sacrifício cheiroso que tirou o mau cheiro do meu pecado. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E Ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro.
Eu sou aquele que, eu não tenho, entende isso, irmão? Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Quem é Jesus? A vida na sua forma mais perfeita e mais sublime. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Quem é Jesus? Ele é a expressão de um amor que não pode ser descrito, mas pode ser experimentado. Eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. Deus sabe até o final dos tempos a história do homem com Adão pecando, e ele sabe realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese para nós é verdade para ele. A eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer haja luz. Todas as coisas já são do conhecimento dele, e todas as coisas vão convergir em Cristo. Até na queda do homem existe um propósito. Deus não foi Deus que fez o homem cair, mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu sou macaco, eu errei de novo, eu não consegui. Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus habita no lugar mais alto, mas Ele habita também com contrito de espírito. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser preceptado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dele, você precisa perguntar. Não haja sem uma
resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Nós amamos ver milagres. Nós amamos o extraordinário. A gente ama aquilo que um homem não controla. A gente tem interesse por isso. A gente gosta do sobrenatural. Se alguém dizer que tem alguém no outro lado da rua fazendo alguma coisa, um milagre, vai todo mundo atravessar a rua e ver. Eu sou assim, eu sou extremamente curioso também. Quem é Jesus? A fragrância do perfume celestial que faz a nossa vida ter prazer. Quem é Jesus? Ele é o cordeiro que representa os fracos e o leão que representa o céu. É a canção da paz no meio das tempestades da vida. É o silêncio do amor que cura, enquanto o mundo toca as sirenes do ódio que mata. Ele é a esperança que não se cala e a fé que nunca morre. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você se aproximar de Cristo, você vai ver qual é o seu real tamanho. Eu queria descrevê-lo, mas eu não posso. Você está louco querendo um monte de coisa que no céu é lixo. Sabe por quê? Porque de vez em quando, você e eu esquecemos quem é Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.